Quando as Forças Armadas da Ucrânia receberam os blindados FV-103 Spartan em julho de 2022, o fato não teve repercussão mundial. A maioria dos analistas militares concordava que esses veículos provavelmente teriam pouco impacto no campo de batalha. Mesmo naquela época, estavam longe de ser veículos modernos de combate de infantaria, já que o Reino Unido os aposentou há mais de 15 anos. A Ucrânia se tornou o 7º país a usar o veículo, sendo a Letônia o único outro país europeu que ainda os possui. Comparados ao equipamento militar moderno russo, os Spartans parecem insignificantes e inadequados. Mesmo assim, 3 anos e meio após o início da guerra, o número de Spartans no campo de batalha aumentou de 35 para quase 200. E desse total, apenas aproximadamente 35 foram perdidos de acordo com a empresa de monitoramento de inteligência de fonte aberta Oryx. A taxa de sobrevivência de cerca de 825% é comparável aos sistemas ocidentais e ucranianos mais bem-sucedidos, sugerindo que esses veículos humildes são muito mais do que aparentam. Então, vamos analisar exatamente como a Ucrânia transformou veículos destinados aos ferros velhos do Reino Unido em monstros de linha de frente, que podem enfrentar os tanques avançados da Rússia. Agora, vamos começar com as especificações reais, o que elas representam e por que fizeram os Spartans ficarem quase obsoletos em primeiro lugar. O FV-103 Spartan foi criado nos anos 1970 como parte da família de veículos de reconhecimento com esteiras do Reino Unido, chamada Combat Vehicle Reconnaissance Tracked. A filosofia de design era simples: desenvolver um veículo veloz para transportar equipes especializadas, como antiaéreas ou de reconhecimento, no campo de batalha, junto aos tanques pesados. Para isso, os engenheiros britânicos apostaram em reduzir ao máximo o peso de um transportador de infantaria tradicional. O casco foi feito com liga de alumínio soldada, não aço, chegando a 60 milímetros de espessura no arco frontal. Isso proporcionava proteção contra projéteis de 145 milímetros a cerca de 200 metros e estilhaços, mas nada além disso. Um impacto direto de qualquer arma antitanque moderna atravessaria facilmente. O motor Jaguar de 195 cavalos permitia ao veículo atingir 96 km por hora em estrada aberta, mas só com cargas mínimas. Por outro lado, a relação peso-potência permitia que ele subisse uma inclinação de 60 graus. O compartimento da equipe acomodava apenas 4 soldados, sem contar os 3 tripulantes, e podia ser acessado por uma porta traseira ou escotilhas no teto. O armamento do veículo consistia em uma única metralhadora L-37A1 de 7,62 mm em uma cúpula do comandante. Isso bastava para autodefesa contra a infantaria, mas era inútil contra alvos blindados. Até mesmo outro Spartan. A combinação de blindagem fraca e de possuir apenas capacidades operacionais de nicho acabou significando que o Spartan nunca foi realmente usado em combate real. Em vez disso, serviu como transporte auxiliar para as Forças Armadas do Reino Unido. Ainda assim, as melhorias constantes no armamento dos veículos de combate de infantaria tradicionais fizeram com que o tanque logo se aproximasse do ponto de ser abatido por veículos auxiliares semelhantes. Isso levou o Reino Unido a substituir o Spartan por um Panther mais capaz, veículos de comando e ligação. Os Spartans britânicos foram retirados em 2009. Para contextualizar, compare o Spartan aos equipamentos soviéticos e alternativas ocidentais usados pela Ucrânia. O BTR-3 padrão. Ucraniano, um veículo blindado de transporte de pessoal produzido nacionalmente, pesa 16,4 toneladas e transporta de 3 a 6 soldados, estando armado com um canhão automático de 30 milímetros. O M113 americano, que a Ucrânia também opera, pesa 14 toneladas e transporta 11 soldados. O M2 Bradley, muito desejado pela Ucrânia, pesa 27 toneladas, leva 6 soldados e a tripulação, e tem um canhão automático de 25 milímetros. Além disso, mísseis antitanque, tube-launched, optically tracked, wire-guided ou lançados por tubo, rastreados opticamente e guiados por fio, com miras térmicas avançadas. Comparado a esses parâmetros, o Spartan parece patético.
Quando o Reino Unido prometeu 35 Spartans em 2022 e depois aumentou para mais de 120, a Ucrânia aceitou com gratidão. Quando a Fundação de Caridade Sergei Pritula arrecadou 65 milhões de dólares americanos em apenas 36 horas para comprar 60 Spartans adicionais de vendedores privados do Reino Unido, em novembro de 2022, os soldados ucranianos comemoraram. Quando o Congresso Mundial Ucraniano adquiriu mais 13 pela iniciativa Una-se a Ucrânia, as unidades da linha de frente disputavam por eles. A comemoração aconteceu porque as forças ucranianas perceberam algo que os analistas ocidentais não notaram. Numa guerra de drones, artilharia e vigilância, as supostas fraquezas dos espartanos eram forças ocultas. As equipes ucranianas nem tentaram usar o espartano como veículo de combate de infantaria na linha de frente. Isso teria sido suicídio. Eles o transformaram em um táxi blindado veloz, otimizado para inserção e extração rápida nas condições mais perigosas. Um soldado ucraniano explicou o conceito operacional como entrar despercebido, cumprir a tarefa ao sinal, deixar a equipe de assalto ao sinal, entrar, tirar nossos caras de lá. Isso era radicalmente diferente da doutrina de guerra mecanizada da OTAN, quando o veículo foi originalmente projetado, onde veículos de combate de infantaria avançam ao lado dos tanques, enquanto suprimem posições inimigas com canhões automáticos. Uma missão padrão do Spartan na Ucrânia funciona assim. O veículo aguarda escondido entre árvores ou atrás de um terreno com o motor desligado para reduzir sua assinatura térmica e eletromagnética. Drones First Person View ucranianos reconhecem a rota à frente, identificando postos de observação, artilharia e operadores russos. Quando o comandante da missão determina que a janela está livre, a tripulação do Spartan liga o motor e acelera rapidamente pelo terreno aberto. O objetivo é agir rápido e surpreender. A 100 km/h, o veículo percorre cerca de 1 km por minuto, reduzindo drasticamente a janela de tempo para as forças russas detectarem, transmitirem dados de alvo e lançarem contra-ataques. O tamanho compacto que parecia uma fraqueza se tornou uma vantagem. O Spartan é um dos veículos mais compactos da categoria, com menos de 5,20 metros de comprimento e 2,50 metros de largura. Isso significa que ele pode se esconder em posições que exporiam veículos maiores, como o BTR-3 ou o Bradley. Seu perfil baixo, com menos de 2,75 metros, dificulta que drones russos o detectem, especialmente em movimento rápido por terrenos complexos. Quando as forças ucranianas precisaram evacuar soldados feridos de posições expostas perto de Bakhmut, os Spartans se mostraram indispensáveis. Devido à baixa capacidade do veículo, os ucranianos frequentemente eram apertados nos compartimentos, conforme a gravidade dos ferimentos. Algumas missões de evacuação se tornaram lendárias entre as unidades ucranianas, acomodando mais de uma dúzia de soldados. Um membro da tripulação relatou que no caminho de volta não há equipamentos dentro, então você os encaixa como no Tetris. Isso supera bastante a capacidade do Spartan, que é de 7 pessoas. Em evacuações de emergência, equipes ucranianas priorizam salvar vidas em vez de seguir especificações. O peso leve do veículo oferece uma vantagem crucial, frequentemente subestimada por analistas ocidentais: a pressão no solo. Com 10,6 toneladas distribuídas em suas esteiras, o Spartan exerce cerca de 0,4 kg por cm² de pressão no solo. Compare com um tanque de batalha, como o T-70 e 2 de 46 toneladas, que cria cerca de 0,9 kg/cm, ou o Leopard 2 com mais de 60 toneladas e pressão ainda maior. Essa diferença é fundamental na famosa Terra Preta do leste da Ucrânia, que vira lama espessa no degelo da primavera e após chuvas fortes. Veículos pesados atolam e viram alvos fáceis para artilharia e drones. A baixa pressão do Spartan sobre o solo permite atravessar terrenos que imobilizariam blindados mais pesados, criando opções táticas inexistentes para unidades com BTR-3S ou Bradleys. Na verdade, alguns relatos sugerem que um soldado pulando do veículo poderia ficar preso na lama, onde o Spartan passou anteriormente sem problemas. Ainda mais notável, o peso leve pode oferecer alguma proteção contra minas antitanque.
A maioria das minas anti-tanque, ativadas por pressão, são projetadas para disparar com pesos de 150 a 300 quilos, o suficiente para garantir que detonem sob veículos de esteira. Mas não se desperdiçam com ameaças mais leves. O Spartan entra numa área onde algumas minas podem falhar ao disparar. Especialmente os antigos modelos soviéticos, amplamente usados por Ucrânia e Rússia. Embora isso não seja uma proteção garantida, pode criar margens de sobrevivência que simplesmente não existem para blindagens mais pesadas. Claro, os substitutos Spartan incluíram grandes melhorias na blindagem para torná-los menos vulneráveis em caso de detonação de uma mina ou ao serem atingidos por um calibre maior. Não está claro quão eficazes eram em evitar minas. Mas a Ucrânia percebeu bem cedo que algumas especificações técnicas dos veículos simplesmente deixaram de importar no grande esquema da guerra. A invasão logo virou um impasse, sem avanços significativos de nenhum lado. Isso levou ao domínio absoluto dos sistemas não tripulados. Ambos os lados lançam dezenas de milhares de drones por mês, desde simples quadricópteros comerciais, lançando granadas, até sofisticados drones de corrida First Person View, adaptados com ogivas anti-tanque, até munições de longo alcance como o Lancet russo e sistemas modificados ucranianos. A doutrina tradicional dos tanques assumia que a blindagem pesada e os sistemas de proteção ativa garantiriam a sobrevivência. Mas os drones atacam por cima, atingindo a blindagem mais fina, no teto de qualquer veículo. Eles também atacam em enxames que sobrecarregam sistemas de proteção ativa, como autocanhões, e acessórios passivos, como redes. E até mesmo enxames de drones podem custar ordens de grandeza menos do que os veículos que eles destroem. Nesse contexto, a ausência de blindagem pesada dos espartanos virou uma vantagem, pois nunca foi feita para suportar armas antitanque pesadas. Engenheiros ucranianos puderam otimizá-la totalmente para defesa contra drones, sem precisar manter equilíbrio entre tipos de proteção. Em um vídeo do fim de julho de 2025, vê-se claramente os Spartans ucranianos equipados com a mesma rede anti-drones, usada em carros de combate e outros VBCIs. De forma semelhante, a rede de arame é coberta com camuflagem, lona ou material similar para permitir a tática de peso de leão citada. Antes, os veículos eram necessários principalmente para transporte. Alternativamente, alguns veículos foram adaptados para servir como equipamento de combate auxiliar, em vez de transporte. Isso foi feito acoplando uma torre com metralhadora M2 Browning e lançador automático de granadas, substituindo o canhão original. Apesar de impedir o veículo de receber medidas anti-drone, isso aumentou muito seu potencial ofensivo. As especificações técnicas não explicam totalmente por que os Spartans tiveram tanto sucesso na Ucrânia, apesar de serem destinados ao ferro velho. Na verdade, os veículos foram substituídos por projetos mais novos, enquanto serviam às suas forças armadas nativas da OTAN. Mas as necessidades práticas da Ucrânia permitem reiniciar esses antigos projetos. A Grã-Bretanha aposentou a frota Spartan em 2009 e a substituiu por veículos de comando Panther. Esses eram veículos 6x6 baseados no veículo italiano IVCO Medium Multirole. O Panther pesa 7 toneladas, acomoda 6 pessoas e tem proteção balística. Nível 2, Standardization Agreement. Ele é mais rápido nas estradas, mais eficiente em termos de combustível, mais fácil de manter e significativamente mais confortável do que o Spartan com lagartas. Nas operações da OTAN no Iraque e Afeganistão, isso fazia todo sentido. As forças da coalizão tinham superioridade aérea, redes avançadas de inteligência, vigilância e reconhecimento vigilância, reconhecimento e logística, capaz de entregar peças em até 48 horas em qualquer lugar. Nesse ambiente, veículos com rodas, custos operacionais mais baixos e melhor desempenho em estradas eram ideais. Mas a Ucrânia não busca superioridade aérea. Ela atua em um conflito entre forças quase equivalentes, ambos com artilharia, muitos drones e guerra eletrônica. As estradas são muito vigiadas e frequentemente minadas ou atingidas por drones ou artilharia.
Ao mesmo tempo, as cadeias de suprimentos são disputadas e pouco confiáveis em ambos os lados devido à quantidade esmagadora de ataques de drones de longo alcance que acontecem diariamente ao longo dos 1000 quilômetros da linha de frente. Nesse ambiente, a mobilidade sobre trilhos, o tamanho compacto e a mecânica simples dos obsoletos Spartans os tornaram mais valiosos que alternativas modernas. A suspensão sobre trilhos garante mais estabilidade em terrenos irregulares e a habilidade do veículo de subir colinas íngremes o torna quase inestimável. No terreno acidentado e salpicado de campos e valas da linha de frente, entre Ucrânia e Rússia em Donbass, as forças ucranianas travam uma guerra semelhante à frente oriental da Segunda Guerra Mundial, diferente dos conflitos para os quais a OTAN se preparou. Nesse contexto, quantidade, facilidade de manutenção e flexibilidade tática importam mais do que a capacidade individual de cada veículo. Os números falam por si. A Ucrânia recebeu cerca de 200 versões do Spartan por diferentes canais. Compare com quantos outros sistemas ocidentais eles receberam. Cerca de 100 variantes do Leopard 2, 2A4 a 2A6 de países da OTAN e 31 tanques M1 Abrams dos Estados Unidos da América, dos quais a Ucrânia já perdeu 27. Cerca de 300 variantes do M103, em sua maioria, fornecidas pela Lituânia, de produção da era soviética. 190 Bradley M2M3, enviados pelos Estados Unidos da América, com cerca de 40 perdidos ou danificados. A frota Spartan tem tamanho suficiente para equipar várias brigadas. As forças ucranianas formaram o 250 e 1º Batalhão de Defesa Territorial, a 127ª Brigada de Defesa Territorial e elementos da 67ª Brigada, mecanizada em torno das operações Spartan. Essas unidades criaram táticas especializadas que exploram a mobilidade e as funções de transporte do veículo. Mas é aqui que a história toma um rumo fascinante. Se a Ucrânia faz isso com veículos de 50 anos que o Reino Unido achava inúteis, imagine com equipamentos que a OTAN valoriza. Modernos, a Grã-Bretanha não ofereceu à Ucrânia os veículos Panther, que substituíram o Spartan. Os veículos de combate de infantaria Track Warrior, recentemente aposentados pela Grã-Bretanha, também não foram oferecidos, apesar de mencionados em possíveis pacotes de ajuda futuros. Os veículos de reconhecimento Ajax, muito mais capazes e que estão entrando em serviço no Reino Unido agora, nem sequer estão sendo discutidos. Parte do motivo pelo qual o Reino Unido está se limitando a equipamentos de mais ou menos a mesma época dos veículos nativos da Ucrânia é a gestão de riscos políticos. Os países da OTAN querem evitar fornecer sistemas tão avançados, porque sua perda ou captura comprometeria tecnologia confidencial. Outro motivo é a complexidade do treinamento. Veículos modernos exigem preparação sofisticada das equipes, que dura meses. Por fim, existe a questão da infraestrutura de manutenção, já que veículos mais novos precisam de instalações e peças especializadas que a Ucrânia não possui e não pode ter. Claro, existe outra possibilidade em que a Rússia declara que algumas das transferências de doações podem desequilibrar demais a balança a favor da Ucrânia e supostamente ameaçar a Rússia como um todo. A Rússia poderia intensificar a guerra com armas táticas, até nucleares, contra a Ucrânia para acelerar o conflito. Essa tática de intimidação não é nova, já que Putin já tentou bloquear transferências de mísseis, tanques e aeronaves de longo alcance. E não há como saber onde ele pode traçar a próxima linha vermelha imaginária. Mas o sucesso dos espartanos sugere que esses cálculos podem ser excessivamente cautelosos. As forças ucranianas mostraram grande capacidade de adaptar equipamentos ocidentais, improvisar soluções de manutenção e criar táticas que maximizam pontos fortes das plataformas e reduzem fraquezas. Considere o impacto disso no equilíbrio militar entre Rússia e OTAN. A Rússia perdeu mais de 23 mil equipamentos militares desde o início da invasão, segundo confirmações visuais do Oryx. Isso inclui aproximadamente 13.500 veículos blindados destruídos, que foram retirados de estoques acumulados ao longo de décadas. A Rússia produz cerca de 250 tanques T-90M e 70 a 100 veículos BMP-3 por ano, bem abaixo das necessidades de reposição.
O país foi forçado a retirar equipamentos cada vez mais antigos dos estoques, desdobrando o T-62 da década de 1960 e até relatos de casos de T-34Es da Segunda Guerra Mundial aparecendo em trens a caminho da Ucrânia. A capacidade militar industrial da OTAN supera amplamente a da Rússia. Analistas poloneses apontam que os Estados Unidos da América produziram mais de 8.800 tanques M1 Abrams de 1979 a 1993, mantêm milhares em estoque e fabricam cerca de 135 novos ao ano. A Alemanha já fabricou mais de 3.000 Leopard 2, o Reino Unido cerca de 500 Challenger e a França mais de 400 Leclerc. São tanques de batalha modernos, com blindagem composta, canhões de 120 mm, controle de tiro avançado e sistemas de proteção ativa sofisticados. Se os países da OTAN decidissem transferir até 10% de suas frotas de tanques fora de serviço ativo para a Ucrânia, isso representaria mais de 1.000 tanques de batalha principais modernos entrando no conflito. Espartanos seriam praticamente inúteis em comparação. O cálculo também vale para infantaria, veículos de combate, artilharia, defesa aérea e aeronaves de combate. A OTAN tem o equipamento. A questão sempre foi a vontade política. O desempenho dos espartanos mostra que até equipamentos ocidentais sucateados, bem usados, superam sistemas russos atuais. Soldados e engenheiros ucranianos não são superiores aos russos, um dos fornecedores militares mais experientes do hemisfério oriental. Mas o desenvolvimento militar ocidental nos últimos 50 anos mesmo, em veículos considerados obsoletos, produz capacidades que o atual complexo industrial militar russo não consegue igualar. Além das implicações táticas, de emprego e estratégicas, o sucesso do Spartan se baseia em escolhas de engenharia específicas que as modificações ucranianas aprimoraram. A M2 Browning proporciona poder de fogo muito maior contra a infantaria, veículos leves e posições fortificadas. Com alcance de pouco mais de 1 milha, ela permite que as equipes do Spartan atinjam alvos inalcançáveis, com a arma original de 7,62 mm. O lançador de granadas Mark 19 aumenta esse alcance para 1,37 milhas, disparando munições fragmentadas altamente explosivas capazes de suprimir inimigos ou perfurar veículos levemente blindados. Essas armas, porém, têm uma grande desvantagem. Ao contrário do L-37 original, que podia ser disparado de dentro do veículo, o M2 e o Mark 19 exigiam que o atirador se expusesse acima da torre. As equipes ucranianas resolveram isso colocando escudos improvisados, como placas de aço soldadas ao suporte da arma, protegendo contra armas leves, fogo e estilhaços, enquanto permitiam que o atirador operasse a arma. Os veículos também receberam sistemas de comunicação modernos. Alguns Spartans agora usam rádios Harris, integrando-se às redes de comando ucranianas e se coordenando com operadores de drones. Isso soluciona uma das principais limitações dos veículos originais. Mas os rádios dos anos 1970 são incompatíveis com as comunicações criptografadas atuais. As melhorias no controle de tiro se mostraram igualmente valiosas. Apesar de não ser um caça-tanques, o Spartan é visto pelas forças ucranianas como uma plataforma útil de apoio de fogo. Alguns veículos ganham telêmetros a laser e miras ópticas melhores, aumentando muito a precisão e o alcance. Um dos membros da tripulação observou: as rodas de apoio são emborrachadas, e esse é um dos seus benefícios. É silencioso, sem barulho de metal, e as esteiras com almofadas de borracha reduzem ainda mais o ruído. A operação silenciosa e a redução da assinatura térmica pelo gerenciamento do motor tornam o Spartan furtivo, mesmo sem sistemas avançados de anti-supervisão. Em ambientes com ópticas térmicas e sensores acústicos, operar em silêncio garante vantagens importantes em missões de inserção e extração. O principal é que o Spartan é mecanicamente simples, permitindo que equipes ucranianas façam quase toda a manutenção. Em condições de campo, quando uma esteira quebra, eles a substituem. Quando o motor superaquece, eles trocam as linhas de refrigeração. O veículo dispensa computadores de diagnóstico e componentes eletrônicos raros.
Compare isso ao Bradley, que possui um motor diesel turbo-alimentado complexo, transmissão automática, sistema digital de controle de tiro e computadores integrados de gerenciamento de campo de batalha. Quando um Bradley quebra na Ucrânia, geralmente precisa ser levado a oficinas especializadas, com técnicos treinados e equipamentos de diagnóstico próprios. Essa vantagem de manutenção se acumula com o tempo. Após meses de operações, a prontidão dos Bradleys cai devido ao acúmulo de pequenas falhas que não podem ser corrigidas em campo. A frota de Spartans tem mais disponibilidade porque as equipes resolvem problemas na hora, sem esperar suporte especializado. O sucesso do programa Spartan da Ucrânia também revela como a economia de aquisição militar mudou ao longo do tempo entre as regiões. Mais especificamente, as Forças Armadas Ocidentais buscaram anteriormente plataformas cada vez mais sofisticadas, partindo do princípio de que a superioridade tecnológica proporcionaria vantagens decisivas em qualquer conflito. Isso resultou em sistemas como o caça F-35, de 100 milhões de dólares por unidade, e o destroyer Zumwalt, de 75 bilhões por navio. E o programa Future Combat Systems, cancelado após gastar 18 bilhões de dólares sem colocar um único veículo operacional em campo. A lógica parece sólida. Tecnologia avançada multiplica a eficácia em combate. Então, investir nos melhores sistemas produz a capacidade militar ideal. Mas a experiência da Ucrânia sugere que essa lógica se desfaz em uma guerra convencional de alta intensidade. O problema não é que os sistemas avançados não tenham capacidade, já que o Bradley é indiscutivelmente mais capaz do que o Spartan em quase todos os aspectos mensuráveis. Sistemas avançados não podem ser produzidos, mantidos ou implantados em quantidade suficiente para fazer diferença quando há altas taxas de atrito. Veja, por exemplo, uma matemática simples. Um Bradley custa cerca de US$ americanos. 435 milhões, valor dos pedidos recentes do Exército dos Estados Unidos da América. Enquanto um Spartan, reformado, sai por cerca de US$ 50 mil americanos. Esse é o preço que as fundações de caridade ucranianas pagaram a vendedores privados do Reino Unido. Com o custo de um Bradley, é possível usar 87 Spartans em campo. Suponha que ambos os veículos tenham taxas de sobrevivência similares nas condições ucranianas, o que os dados de perdas sugerem ser verdade. Mesmo que o Bradley seja 3 vezes mais eficaz por veículo, o que ainda é discutível. Em um mercado saturado de drones, a frota Spartan entrega 22 vezes mais veículos operacionais pelo mesmo valor. Isso permite que o veículo mais barato seja mais versátil e útil em combates reais. Os comandantes ucranianos podem enviar Spartans em missões arriscadas. Isso representaria riscos inaceitáveis para os estoques limitados de Bradley. Eles podem posicionar os Spartans em áreas avançadas, onde o reforço rápido é mais importante que a capacidade do veículo. Isso sugere que os militares ocidentais deram ênfase excessiva à capacidade de cada plataforma, em detrimento da sobrevivência, manutenção e quantidade da frota. Em operações de contra-insurgência contra adversários tecnologicamente inferiores. Isso não importava, pois ter o melhor veículo valia o custo financeiro. Quando você podia dizimar a oposição, sofrendo perdas mínimas de equipamentos ou humanas. Mas contra adversários quase equivalentes com armas sofisticadas, quantidade e disponibilidade podem importar mais do que melhorias marginais de capacidade. A história dos espartanos, como tantas outras, reforça que a guerra na Ucrânia não se trata de um conflito entre tecnologias militares avançadas, onde pequenas vantagens decidem batalhas. É uma luta de desgaste, onde sustentabilidade, adaptabilidade e vontade determinam os resultados. Nesse ambiente, uma caixa de alumínio sobre trilhos de 1978 se torna um monstro de linha de frente. Não por eletrônicos sofisticados ou armas avançadas, mas pela inteligência, adaptação e engenhosidade dos soldados que se recusam a deixar essas caixas serem esquecidas. Segundo um tripulante ucraniano, aquilo era de outra época e guerra. De algum modo, ela também faz parte da guerra. Porque quando a missão é sobreviver, a confiabilidade importa mais do que melhorias modernas. Obrigado por assistir ao Now, para entender como a Ucrânia inova com poucos recursos. Veja nossa análise do crescimento da Ucrânia como potência militar regional neste vídeo.
Veja nossa análise do crescimento da Ucrânia até se tornar potência militar regional neste vídeo. E para ficar por dentro dos eventos mais importantes da geopolítica global, inscreva-se no The Military Show para vídeos diários.